Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Jesus nos trouxe instruções sobre a construção de um novo ser, uma reforma íntima necessária para nos transformarmos em espíritos de luz. E para isso, Ele caminhou entre nós, nos trazendo orientações e exemplos de como devemos proceder diante do nosso semelhante. Ele nos fala da lei maior, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor sendo esse sentimento de realizarmos o bem em benefício de outrem, sem esperar nada em troca. Eis aí a lei e os profetas. Fazei ao próximo aquilo que gostarias de receber dele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o principal instrumento para colocarmos em prática esse mandamento do Cristo, para colocarmos em prática o amor ao próximo, que é a caridade. A caridade é o amor em ação, é você transformar o sentimento em algo concreto, quando você se predispõe a fazer o bem ao seu semelhante, seja através de itens materiais, do alimento, do vestuário, seja através da palavra amiga, do amor, num sentimento de acolhimento, de fraternidade, oferecendo o seu tempo àqueles que mais necessitam. Então, a caridade é um instrumento para que nós pratiquemos a lei diante do nosso semelhante e nos aproximemos desse sentimento verdadeiro que irá nos libertar das paixões e da imposição do orgulho, do egoísmo, que ainda são muito fortes nas nossas decisões diárias. Então, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo traz como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E é justamente um dos aspectos da caridade. Esse capítulo é bem extenso. Kardec coloca diversas passagens para nos orientar sobre como devemos nos comportar diante do nosso semelhante para nos aproximarmos da lei de amor, para combater em nós o egoísmo e aprendermos a compartilhar nossa vida. Então, essa frase já traz uma recomendação muito importante. Quer dizer, a caridade deve ser feita com sentimento. Quer dizer, todas as vezes que nós, percebendo a dor do nosso semelhante, decidirmos estender a mão a ele, que isso seja feito com a única e exclusiva intenção de reerguê-lo, de trazê-lo a uma condição melhor. Esse é o princípio dessa frase, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. Por quê? Porque à medida em que nós formos realizar as ações destinadas ao próximo, com o objetivo de sermos reconhecidos como boas pessoas, a nossa recompensa já estará satisfeita. Então nós vemos atitudes de pessoas que fazem questão de colocar fotos do evento nas redes sociais, que divulgam com entusiasmo esse momento de doações, de acolhimento, principalmente nesse momento em que vivemos hoje, em que o empobrecimento da população é evidente, em que muitos setores da nossa economia trouxeram desemprego e as pessoas estão com mais dificuldades ainda. Então, ostentar a ação da caridade já lhe traz a recompensa desejada.
Então, aqueles que desejam fazer o bem para que a sociedade o reconheça como benfeitor, para que Deus o reconheça como caridoso e, consequentemente, lhe dê as recompensas, né, referentes a essa ação, este estará sim fazendo um bem a alguém, mas terá a sua recompensa aqui na terra, pelos aplausos recebidos. O que Jesus ressalta é que nós precisamos ter no nosso íntimo o desejo de praticar o amor, sendo a caridade um instrumento para isso. E não a troca, e não a barganha. Então, eu vou fazer algo por alguém que necessita, para que eu tenha a recompensa. A recompensa de ser reconhecido como benevolente, de ganhar notoriedade na sociedade e de encontrar um pedacinho do céu para mim. Não é? Já que fora da caridade não há salvação, então eu vou fazer a caridade para me salvar. E isso é que Jesus nos pede para refletir. Qual o sentimento que o leva a estender a mão para o seu irmão? Qual é o seu desejo? Para esclarecer um pouco isso, Kardec coloca nessa passagem do Evangelho o momento em que Jesus está no Templo de Salomão, num lugar público, onde muitas pessoas tinham acesso, porque o templo tinha suas nuances, né? Tinha lugares que todos poderiam ir, até as mulheres, né? Naquele tempo, as mulheres só podiam andar atrás dos homens. Vamos esquecer, era uma sociedade diferente. Tinha partes do templo em que só os sacerdotes podiam caminhar e só, enfim, existia a divisão das castas, né, dentro da sociedade judaica. Mas nesse local onde Jesus estava, todos poderiam entrar. E ali tinha um lugar, um móvel chamado gasofilácio. Uma palavrinha, né? Gasofilácio era o lugar onde os judeus faziam as oferendas em dinheiro para o templo. E ele era muito sugestivo, porque era um móvel metálico, elevado, para que as pessoas, ao fazerem a sua doação, se ouvisse ao longe o tilintar das moedas. Quando você joga a moeda num objeto de metal, e o dinheiro da época era só metálico, né? Não tínhamos as notas ainda, isso faz um alarde. E Jesus estava ali com os apóstolos observando. Então, pessoas abastadas que durante o dia iam e colocavam verdadeiras fortunas no gasofilácio, mas faziam tilintar as moedas para que todos pudessem ver o tamanho da sua benevolência. E nessa ocasião, uma viúva se aproxima do gasofilácio e deposita pequenas moedas. Jesus, observando aquela cena, ele olha para os apóstolos e diz que, em verdade, diante de todos aqueles que haviam feito suas doações naquele dia, aquela doação daquela senhora era maior diante de Deus. Porque ela deu da sua necessidade para demonstrar a sua fé. E todos os outros deram do que lhes era supérfluo. Então, o início do estudo sobre a caridade, desse capítulo 13, ele já nos remete às intenções. Então, as pessoas que dão da sua abundância e que não fazem nenhum sacrifício para poder doar a Deus, como é o caso do gasofilácio, elas têm um valor diferente daquelas que demonstram sua fé abrindo mão de algo de si em benefício do Senhor. Então é muito mais meritória a caridade daquele que, percebendo a dor do seu irmão, percebendo sua necessidade, se empenha, mesmo abrindo mão de parte dos seus bens,
se restringindo de usufruir de certas coisas, oferece ao próximo aquilo que lhe fará falta, porque sente no outro uma necessidade maior do que a sua. Esse exemplo trazido pelo óbolo da viúva, que é o nome dessa passagem do Evangelho, ele nos remete a refletir sobre o nosso esforço em benefício do próximo, ou seja, o nosso esforço em combater o egoísmo. Porque o egoísmo é aquele sentimento que nós temos de preservarmos, de realizarmos primeiro para nós. E para que nós possamos abrir mão do nosso conforto em benefício de alguém, nós vamos vencer o egoísmo. Se nós fizermos isso com situações que são favoráveis, por exemplo, nós chegamos no nosso armário de roupas e depois de alguns anos, acredito que com vocês também deve ter acontecido, como aconteceu comigo, as roupas encolheram. Elas não servem mais. As roupas encolheram. Não fomos nós que crescemos, né? As nossas roupas encolheram. Então nós vamos lá no armário e verificamos que esta ou aquela camisa, esta ou aquela blusa já não nos serve mais. Então nós pegamos aquelas roupas e vamos doá-las. Por quê? Para abrir espaço no guarda-roupa, para que possamos comprar roupas novas no tamanho certo, de preferência roupas que não encolham mais. Então, é um ato de caridade? Sem dúvida. Sem dúvida, aquela camisa que já não me serve mais e que eu doei para a casa espírita e que chegou às mãos de um jovem que está iniciando a sua carreira e que por não ter recursos não podia comprar uma camisa para poder se apresentar melhor numa entrevista de emprego, então aquela camisa pode mudar a vida daquele ser. Né? Ele se apresenta bem vestido, com uma camisa já usada, mas em bom estado, uma calça social que ficou pequena para nós. Então, oferecemos isso à caridade e isso chega às mãos de um jovem que está indo no mercado de trabalho buscar um emprego. E ali ele vai usar o nosso calçado, que nós também doamos, a calça, a camisa, o cinto, ele se apresenta bem e isso pode mudar a vida dele. Porque, infelizmente, a aparência ainda é um fator determinante para a essência das pessoas. Você se apresentar numa entrevista de emprego com um traje adequado, bem vestido, limpo, traz uma diferença. Então, a primeira impressão é que fica, dizem, né? Um ditado popular. Então, esse ato que nós realizamos de doar as roupas que já não nos servem mais, com o propósito de abrir espaço no guarda-roupa, para que possamos comprar roupas novas, isso, para alguém, vai fazer uma diferença muito grande. Que pode ser o divisor de águas na vida daquele ser. Ele pode conquistar um novo emprego, ela pode conquistar um novo emprego, e ter a oportunidade de transformar a sua vida. Então, para aquelas pessoas, foi fantástico e maravilhoso. Foi feita a caridade para elas. Mas para nós, que tínhamos a intenção apenas de nos livrarmos do problema, que eram as roupas que estavam entulhando o nosso guarda-roupa, então para nós, apesar da boa vontade de ter doado, não representa uma vitória sobre o nosso egoísmo. Por quê? Porque nós não estamos abrindo mão de algo. Tudo bem, as roupas nos pertencem, mas o sentimento, a intenção é que vai registrar para nós os bônus das nossas ações. Então, quando nós abrimos o nosso guarda-roupa e olharmos para aquelas roupas que não usamos mais, tem algumas que a gente adora, né? Fica olhando para ela e fala assim, um dia ainda vai servir. Não se iluda. É muito difícil isso acontecer. Mas, e se nós tivermos o desejo
de fazer o bem a alguém e por isso compartilharmos aquela propriedade que nós temos para beneficiar a um ser de uma forma desinteressada, só pensando no bem que podemos fazer. Então, o sentimento, a intenção será diferente. E é isso que vai transformar essa atitude em caridade, na forma que é colocada nesse capítulo, que é o exercício do amor. Então, quando nós pegamos um bem novo, compramos uma nova máquina de lavar e decidimos doar a máquina velha, porque na nossa lavanderia não cabe as duas máquinas, estamos fazendo caridade. Alguém vai se beneficiar disso. Mas a intenção de doar, o desejo que nós colocamos naquele objeto, o sentimento que nós colocamos naquele objeto, é que vai determinar se nós efetivamente fizermos a caridade. Não é? O alarde que nós fizermos diante deste ato também vai determinar quais são as nossas intenções. Se nós queremos sair no jornal, se nós queremos que todo mundo saiba que nós fizemos a caridade e que nos reconheça como pessoas benevolentes, aí nós estaremos colocando a recompensa neste mundo, nesta sociedade. Então, dar a alguém que a vossa mão direita não veja o que faz a vossa mão esquerda, ele resume a intenção. Por que é que eu vou fazer a caridade? Porque eu desejo que as pessoas recebam algo. Porque eu desejo compartilhar meu tempo, meus bens materiais com aquelas pessoas que necessitam. De forma a abrir mão de algo que era meu, em benefício de alguém. Porque isso demonstra que eu estou combatendo o egoísmo. Que eu não estou me colocando em primeiro plano em todas as minhas ações. Que num determinado momento eu decidi oferecer algo de mim para alguém que precisa, talvez mais do que eu, naquele momento, sem esperar que haja o reconhecimento, o aplauso. Esse conceito de caridade, ele nos remete a verificar intimamente o quanto nós estamos preocupados com o nosso semelhante. E quanto das nossas atitudes são barganhas com Deus ou com a sociedade para que possamos nos beneficiar. Nesse capítulo também, Jesus coloca uma instrução até um pouco estranha, né? Porque ele diz assim: quando fizeres um banquete, não convidai os seus familiares e amigos, convidai os pobres e os miseráveis, porque estes você vai ter certeza que não poderão retribuir-lhe o convite. Em outras palavras, essa é a instrução do Cristo. É estranho. Imagina que nós vamos casar a nossa filha e no dia da festa, ao invés de nós chamarmos as pessoas que são próximas de nós, com as quais nós desejamos compartilhar a nossa felicidade, nós não convidamos ninguém, a não ser os pobres e estrupiados, porque vamos dar a eles o alimento. Na festa, nas bodas da nossa filha. É estranho, né? É uma instrução estranha. Mas a essência da instrução do Cristo é que quando nós realizarmos algo, uma festa, um banquete, e convidarmos as pessoas, que façamos isso não pelo que elas poderão retribuir, não pelo que elas irão nos oferecer em troca, nos convidando também para suas festas, nos convidando para suas atividades sociais, mas pelo simples desejo de compartilhar a felicidade do nosso momento com as pessoas que são mais próximas de nós, sem esperar nada em troca. Então a atitude é a mesma.
Vou convidar as pessoas que são importantes para mim, mas eu não vou me importar. Se essas pessoas, a seu tempo, fizerem festas e outras ocasiões e não me convidarem. Esse é um momento em que nós vamos medir qual foi a nossa intenção quando convidamos aquelas pessoas. Se nós convidamos alguém para compartilhar um momento feliz da nossa vida, com o desejo de compartilhar, de que ela perceba a nossa felicidade e esteja conosco nesse momento tão feliz. E mais tarde, essa mesma pessoa, numa outra ocasião, realiza um evento e não nos convida, o sentimento que nós vamos ter em relação a ela é que vai medir o tamanho da nossa caridade. Então, se nós ficarmos magoados, chateados, poxa, casei minha filha e convidei a todos para que viessem estar comigo. E quando ele casou a filha dele, ele não me chamou. Se nós nos sentimos ofendidos com essa atitude do nosso irmão, é porque nós não tínhamos o desejo sincero de compartilhar a nossa alegria somente. Nós esperávamos que as pessoas fizessem o mesmo para conosco. Então, esse é o sentido de barganha. Por isso que Jesus coloca essa instrução. Convide os pobres, os estrupiados, quer dizer, pessoas que jamais poderão retribuir aquele convite, aquele banquete que você está oferecendo. Mas a ideia não é de privar os próximos dos momentos felizes, mas de vivê-los essencialmente para isso. Viver o momento para compartilhar a nossa felicidade e não esperando que eles tenham a mesma atitude em relação a nós. Deixa de ser troca. E é um combate ao nosso egoísmo. Porque à medida em que nós compartilhamos as coisas que estão ao nosso alcance, então nós vamos ter colocar o outro ao nosso lado, né? Compartilhando a nossa alegria, compartilhando os nossos bens, o desejo sincero de ajudá-los. É preciso refletir nas intenções. Por quê? A caridade não é o ato em si, mas a intenção de realizar. O que nos levou a agir daquela forma. Então, hoje nós vemos muitas campanhas de arrecadação de alimentos, né, as mídias, até há pouco eu disse, né? Tem pessoas que fazem a distribuição das cestas básicas e fazem questão de que a mídia divulgue isso. É errado? Não necessariamente. Se as pessoas têm a intenção de difundir como são boas, ou as entidades que estão realizando aquela atividade em benefício em prol das pessoas mais carentes, se ela tem como intenção mostrar que elas são boas, nossa, como a minha instituição é caridosa e que ela atende a necessidade da população, está preocupada com o próximo, veja como nós somos especiais, se essa é a intenção, errado. Porque, sendo divulgado e reconhecido, ela já recebeu a sua recompensa. A caridade foi feita, como eu disse. O alimento chegou àquele que necessitava. A fome foi saciada. As pessoas tiveram a oportunidade de viver um pouquinho melhor. A caridade foi feita para aquelas pessoas. Mas as intenções não trazem o benefício. Agora, se nós, executando esta atividade, divulgamos o evento com o objetivo de motivar mais pessoas a se engajarem no processo, como está sendo feito nesses dias de dificuldade da pandemia, em que redes de televisão motivam as pessoas a doarem alimentos. Nas redes sociais você vê muitas entidades difundindo, divulgando as suas atividades com o objetivo de arrecadar mais alimentos. Então, se a intenção da divulgação
é proporcionar oportunidade para outras pessoas abrirem mão de parte do que possuem em benefício daqueles que necessitam, aí tudo certo. A divulgação é positiva. Por quê? Porque nós estamos mostrando os meios para que outras pessoas se sensibilizem e possam contribuir para a dor do nosso irmão. E essas pessoas que doam para entidades, para o centro espírita, isso acontece na nossa casa todos os meses, né? Existe um programa na Associação Espírita André Luiz, que eu frequento, que mostra, chama-se Adote um Alimento. E o adotar um alimento, que é, todos os meses a pessoa se compromete a levar uma certa quantidade, seja de arroz, de feijão, macarrão e outros itens que constam nas cestas que são distribuídas pela casa. Essas pessoas doam a casa com o objetivo único de atender a necessidade de alguém, porque confiam que a instituição vai arrecadar aqueles alimentos, vai fazer uma triagem apropriada, acompanhando as famílias e distribuir para pessoas que realmente necessitam. Então, quando elas fazem essa doação, principalmente agora que a nossa casa está fechada, não tem atividades, as doações continuam. A distribuição de cestas continua. Nós continuamos atendendo em torno de 30 famílias por mês. E isso acontece pelo amor que os frequentadores da nossa casa têm e que se predispõem a ajudar alguém. Eles não sabem quem são. Nem todos conhecem as famílias, mas eles têm o desejo de alimentá-las. E por isso, sem qualquer intenção, elas doam os seus alimentos. E esse alimento é organizado pela Associação Espírita André Luiz e distribuídos uma vez por mês entre famílias carentes aqui de Agudos. Esse trabalho é feito com critério por um grupo chamado Grupo Fonte Viva, que acompanha essas famílias, são senhoras que se reuniram e que trabalham em benefício da sociedade. E isso é feito de uma forma muito criteriosa. Mas o mais importante é que cada participante da nossa casa, frequentador, quando doa algum alimento, ela está abrindo mão de algo de si, em benefício de alguém que ela não conhece. Sequer ela terá o benefício da gratidão naquele momento em que a pessoa, recebendo a cesta, agradece, ora, levantando a Deus em pensamento, uma oração e em gratidão por ter saciado a sua fome. Nem isso eles vão receber, porque não sabem. Nem aqueles que recebem sabem quem doou. E aqueles que doaram não sabem quem recebe. Então é o exercício da caridade nesses termos que Jesus coloca, que Kardec coloca nesse capítulo, a convite do Mestre Jesus. Efetivamente, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Porque as doações são entregues e são anônimas. Não existe o aplauso, não existe a divulgação. O que existe é o reconhecimento da administração da casa, principalmente do Grupo Fonte Viva, desses irmãos que conosco caminham, nos ajudando a saciar a fome de tantas e tantas famílias que são carentes hoje, em especial nesse momento em que nós vivemos. Então, a intenção, o sentimento que nos leva ao ato da caridade é que vai determinar se a caridade que estamos fazendo, ela vai chegar, vai ser só para aquele que recebe, ou também terá os seus efeitos em nós. Nessa transformação íntima tão necessária no combate ao egoísmo, porque é através dessa mudança de atitude, em que o outro se torna um ser igual a mim, é que nós vamos ter a felicidade de vivenciar algo maior.
porque a transformação íntima nos levará a uma sociedade melhor. Como seria se todos os habitantes tivessem a preocupação em atender o necessário daqueles que não têm condições? Muitas vezes a pessoa não tem onde morar, não tem como se vestir, está em guetos, em situações difíceis, e o que ela precisa é só a condição básica para se reestruturar e seguir em frente. Como um dos participantes da diretoria da casa, em reuniões com as diversas departamentos de assistência social que existem na nossa casa, nós vemos muitos relatos nesse sentido, de famílias que foram assistidas por um determinado período e num belo dia, para nossa alegria, elas vêm ao encontro das senhoras do Fonte Viva e dizem: olha, a partir desse mês não precisa mais levar a cesta para nós, porque nós já conquistamos um emprego, meu filho já está trabalhando, enfim. São pessoas que, recebendo o necessário, no momento de aflição, não se acomodaram e foram em busca da evolução pessoal, de resolver os seus problemas. Precisaram da muleta, que foi assistência social, por um período, para que não passassem fome. Mas isso não lhes trouxe uma acomodação. E eles foram ao encontro da solução do problema. Então, nesse capítulo tem uma descrição muito bonita de uma senhora que sai em busca de fazer a beneficência. Então, ela é muito bem recebida no lar, porque a família, a esposa, as crianças sabem que ela está ali para suprir as necessidades daquela família. É uma senhora da alta sociedade que convive, que distribui alimentos, roupas e até assistência, cuidando dos doentes. E a descrição que é trazida nesse capítulo do Evangelho é muito bonita, porque diz assim, que ela se dedica sem que as pessoas saibam quem ela é. Qual é o seu nome? Não importa. E ela está ali, assistindo aquela família, suprindo as suas necessidades. Porque aquela família, o pai, que é o responsável pela manutenção de toda a família, está doente. E é por isso que a família está em condições difíceis. Então ela vai atender aquela necessidade eminente e também vai até o pai, que está no hospital, mostrando para ele, para que ele possa se tranquilizar que a sua família está sendo assistida até que ele possa retomar as rédeas da vida. Então, essa passagem do Evangelho, que é muito bonita, que está colocada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa senhora, que inclusive ela leva a filha, eu acho que devemos citar isso também, e a filha quer fazer a caridade, mas ela diz: mas filha, o que tens de ti para dar? Se eu der algo a você para que você faça caridade, que mérito terias? Então, ela ensina a filha adolescente que a caridade verdadeira vem de dentro e que nós precisamos doar algo de nós. Então, incentiva ela para que faça trabalhos manuais, para que assista as pessoas doentes, porque aí sim estará dando de si. E numa das festas da mulher de alta sociedade, acaba se deparando com uma das suas assistidas. E quando essa assistida a reconhece, vai ao seu encontro e ela diz: silêncio. Porque não importa que os outros saibam o que ela faz. Mas a principal lição que tiramos dessa passagem, que está descrita no capítulo, é a prudência. Então, a caridade não exclui a prudência. Ela não vai assistir pessoas que não necessitam.
que são os mendigos profissionais, né? Aquelas pessoas que vivem da mendicância. Não, ela vai conhecer a família, ela vai saber quem são, quais são as suas necessidades, por que elas estão passando por essa situação. Vejam bem, não é julgar. A caridade não exclui a indulgência. Nós não devemos julgar aqueles que necessitam, mas a prudência de oferecer àqueles que têm, sendo ajudados, a vontade de sair, de evoluir. Então, como eu ia dizendo, é muito gratificante quando uma família vem até o Fonte Viva e declara: olha, agora nós já estamos trabalhando, você pode direcionar a cesta que vocês estavam dando para mim para uma família, para uma outra família. Quer dizer, elas estão fazendo a caridade também. E o trabalho do Fonte Viva, da Associação Espírita André Luiz, ele é reconhecido por esses critérios. Teve uma época aqui na nossa cidade que a assistência social da prefeitura fez listas. Então, na Igreja Católica, em alguns templos protestantes e no Centro Espírita, das famílias assistidas. E tinha famílias que eram assistidas pelas 4 instituições, quer dizer, elas estavam recebendo em abundância. E alguns estavam deixando de receber. Então, os critérios na hora de realizar a doação também são importantes. A caridade não exclui a prudência. Mas nós precisamos sempre ver em nós quais são os nossos sentimentos. O que nos leva a realizar esse ato de abrir mão de algo nosso em benefício de alguém. Mas eu não tenho nada. Eu também sou pobre. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Eu vou pegar parte do prêmio e vou distribuir, vou ajudar as instituições que eu vou fazer, mas até eu ganhar na loteria, eu não consigo fazer nada pelo outro. Será que a gente tem... que todas as pessoas querem ganhar na loteria com o desejo de fazer o bem? Ou de realizar os próprios sonhos? Milhões e milhões de pessoas apostam toda semana em busca do dinheiro fácil. Eu fiz uma aposta e ganhei um prêmio enorme, milhões de reais. Então, o dinheiro fácil, sem esforço. Quando eu ganhar esse dinheiro, aí sim eu vou fazer a caridade. Nesse capítulo, as orientações são para que nós separemos a caridade material da caridade moral. A caridade material, ela requer que nós tenhamos algo. Que abramos mão de bens, de objetos, de recursos financeiros para auxiliar o próximo. Mas a caridade moral, não. Nós podemos nos doar para o nosso próximo sempre, independente da situação financeira em que nós nos encontramos. Se nós tivermos o desejo de amar ao próximo como nós mesmos, então utilizaremos desse instrumento que é a caridade sempre que a oportunidade surgir. E se eu não posso oferecer o pão, mas eu posso oferecer o abraço, eu posso oferecer o ombro amigo, eu posso oferecer a orientação. Muitas vezes as pessoas têm direitos que desconhecem. E quando nós difundimos isso, orientamos as pessoas como proceder, nós estamos fazendo a caridade, oferecendo algo de nós, que é o conhecimento, em benefício daqueles que necessitam. Então, jamais estaremos impedidos de exercitar o amor através da caridade. Porque compreender aquele que pensa diferente de mim, e que age de uma forma que eu considero errada, evitar que haja ódio no meu coração por essas diferenças é uma forma de caridade. Permitir que aquele que não tem o conhecimento, talvez, que nós tenhamos, e que queira impor a sua vontade, e isso não traga o conflito, nem a discussão, compreendendo a posição do outro, também é caridade.
Então, entendemos, pela descrição trazida nesse capítulo do Evangelho, que a caridade ela tem diversas faces. Muitas são as formas de combater em nós o egoísmo, o nosso orgulho, que nos coloca numa posição acima do nosso semelhante. Que nos coloca numa posição de que se as minhas necessidades estiverem satisfeitas, os outros têm que satisfazer as próprias necessidades. Não é assim a lei de causa e efeito? A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, se ele está passando por isso, é porque precisa, merece. Pensar assim é recrudescer o egoísmo dentro de nós. Porque aquele nosso irmão, que sem dúvida não está na condição de pobreza, não está naquela condição por uma injustiça divina, por perseguição. De forma alguma. A lei de causa e efeito ela é perfeita. Então, cada um de nós está vivendo segundo as suas obras, segundo as suas necessidades de evolução. Mas quando uma pessoa nessa condição cruza o nosso caminho, ela se transforma num instrumento para medir a nossa capacidade de exercer a lei, de vivenciar o amor ao próximo. Então, para nós, ela é um instrumento para que possamos, é um instrumento para que possamos pôr em prática o Evangelho do Cristo, que há mais de 2000 anos está sendo difundido e nós já o vivenciamos de diversas formas nas inúmeras reencarnações que já vivemos. Mas nesse momento, aquele ser que está necessitado, que está à nossa porta, que cruzou o nosso caminho, ele é um instrumento que Deus colocou no nosso caminho, para que nós possamos medir em nós a capacidade de amar ao próximo e de usar a caridade como instrumento para exercer esse amor. Ele não é uma vítima inocente. Ele está passando por essa situação porque no passado construiu um caminho que o levou a essa condição. Mas, para nós, é a oportunidade. É a oportunidade de mostrarmos que somos irmãos diante de Deus. Quem sabe se aquele espírito que hoje está batendo na nossa porta, pedindo um prato de comida, ainda embriagado, quem sabe ele não foi nosso irmão, nosso pai, nosso filho, nas tantas e tantas encarnações pelas quais nós passamos. E que agora ele vem pelos erros do passado, vivendo essa situação e tendo que resgatar numa situação humilhante de pedir, pela doença do vício, enfim. E ele está à nossa porta, nos dando a oportunidade de amá-lo, oferecendo o melhor de nós, que nem sempre é o recurso financeiro para que ele continue alimentando o vício, mas o alimento que vai amenizar os efeitos do vício da doença, que é o álcool, que é a droga. É a vibração de esperança, no desejo sincero de que ele encontre uma situação melhor e possa ressurgir, resgatando os erros do passado e construindo um caminho melhor nesta vida. Quem sabe não sejamos nós um instrumento para que aquele ser alimentado e vestido, recebendo esse amor que nós oferecemos a ele, não seja este ato o que ele precisa para ter confiança de que existe bondade no mundo e que vale a pena o esforço para mudar. A cada um segundo suas obras é a lei. Mas não esqueçamos que somos todos espíritos, irmãos. Somos todos criaturas de Deus, colocadas nesse mundo de provas e expiações para encontrar soluções para as nossas mazelas, o resgate dos nossos erros, para que possamos nos transformar intimamente e exercitar essa lei que é o amor. E não conseguimos amar
sem que seja ao próximo. O próximo é um instrumento para que possamos medir a nossa capacidade de amar, de abrir mão do nosso tempo, do conforto do nosso lar e oferecer a alguém que está à beira do nosso caminho o melhor de nós. Seja com um prato de alimento, recheado por bons fluidos, de uma oração sincera, de que aquele ser possa, alimentado, se transformar, combater o vício. Seja pela palavra amiga, pelo conforto de uma roupa usada, mas sempre é uma intenção. O sentimento que colocamos no nosso ato é que vai nos diferenciar. Para que no momento em que Jesus retorne, como está previsto na profecia, e todas as nações estejam à sua frente, onde ele irá separar os bons dos maus, nós também fiquemos surpresos quando, nos escolhendo, ele disser: todas as vezes que fizesses a um desses pequeninos, era a mim que fazias. A espontaneidade do amor, no desejo sincero de oferecer o melhor de si, sem esperar nada em troca. E quando conseguimos atingir esse estágio, por pior que seja a atitude de ingratidão ou o comportamento daquele que recebe o que nós pudermos doar, isso não vai nos afetar, porque fizemos o melhor ao nosso alcance e demos a ele a oportunidade de seguir, tendo ele o livre-arbítrio para escolher quais caminhos ele vai seguir. Então a ingratidão não vai ferir o nosso coração quando tivermos a pura intenção de servir e de amar ao próximo através da caridade. Por isso que a bandeira do Espiritismo fala: fora da caridade não há salvação. Porque esse ato de amor nos transforma e nos ajuda a reformar intimamente todas as mazelas que trazemos de tantas e tantas encarnações já vividas, tantas e tantas experiências vividas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, meus irmãos, a cada dia nos lembrarmos da lei maior, de que somos todos espíritos criados pelo mesmo Deus, na busca da perfeição, e que cabe-nos, uns aos outros, sermos instrumentos da vontade do Pai, no auxílio de cada um. Muito obrigado, meus irmãos.